Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a vocês que estão aqui em Santo André, pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que está agora ao vivo pelo YouTube. Graça e paz a você agora pelo Facebook. Graça e paz a você pelos vários grupos de WhatsApp que estão espalhados no Brasil e na terra. Graça e paz a você que está aí em Portugal. Abençoado Antônio Félix, Lisboa, Portugal. Abençoado Antônio Félix, abençoado Fábio, abençoado Ivo de Portugal. Graça e paz. Glória a Deus por vocês. Graça e paz a MGA Fortaleza, com o pastor Carlos Rilmar. Graça e paz MGA Brasília, com o pastor José Davi, sua esposa Jaine. Graça e paz MGA Bahia, com a abençoada Janair na liderança. Graças a Deus, Deus tem levantado essa mulher de Deus para reunir as ovelhas. Graça e paz, abençoada Luzia, MGA Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Graça e paz, abençoada Silene, MGA Manaus. Glória a Deus por vocês. Graça e paz, Macaé, pastor Marcos Felipe. Graça e paz a todos os anjos eleitos que estão me ouvindo agora, para a glória de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue sua caneta. Graça e paz, pastor Heitor Fonseca, MGA Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, não posso esquecer. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz a você no Brasil. Graça e paz a você em todo lugar da face da terra que recebe a graça e o apostolado. Uma salva de palmas a todos os anjos eleitos de Deus em todo o Brasil e em toda a terra. Se você não tem meu livro ainda, não perca tempo. Só falta você. Todos os dias eu coloco nos correios, hoje mesmo já coloquei mais. Todos os dias eu coloco nos correios, porque as ovelhas vão pedindo, né? Pastores, esse livro já está em Portugal, hein? Chegou em Portugal, já está em Miami, já está na Argentina e já está indo para o México, afora muitas cidades e estados do Brasil. Você que não conhece ainda, esse é o meu primeiro livro da série Graça e Apostolado, volume 1. 3 assuntos que tem no livro: crescendo na graça, reinando em vida e a minha graça te basta, tá? São esse livro, MGA série Graça e Apostolado e o Provérbios MGA. Esses 2 livros eu te envio por R$30 pelos correios para qualquer lugar do Brasil. Para outro país eu não consigo, porque eu mandei um livro desse para Portugal, só os correios foi R$85 para Portugal, porque é avião, é outro país. Mas no Brasil, R$30 eu te mando 2 livros, folhetos em graça e também os correios já está incluído, tá? R$30 você recebe os 2 livros. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp ou pelo nosso Facebook. Procura no Ministério Graça e Apostolado do Facebook, tá? E me chama lá, ou a pastora Sueli, e eu vou te enviar para todo o Brasil 2 livros, folhetos e mais os correios por apenas R$30. Muito barato, né? Se você quiser pegar aqui na igreja depois, na livraria, aproveite, ainda temos alguns. Hoje é a 4ª parte desta mensagem muito importantíssima, que tem por tema a escatologia de Paulo. A escatologia de Paulo, parte 4. Hoje é a 4ª parte. A palavra escatologia significa a doutrina dos últimos dias, a doutrina dos últimos tempos, né? Dos finais dos tempos. Tudo é a mesma coisa, tá? Escatologia, o estudo dos últimos dias, dos finais dos tempos, né? Dos últimos tempos. Hoje é a 4ª parte. Abra sua Bíblia aí, vamos só dar uma recapitulada, tá? Vamos dar uma recapitulada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, bem rapidinho, não vou explicar dessa vez, vou apenas dar uma recapitulada do assunto que nós já estamos falando aqui há algumas semanas. 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. É muito bom deixar bem claro esse assunto, para que todos saibam da graça como ela é.
sem acrescentar e sem tirar. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu. É assim que Paulo diz que será, é assim que está escrito. Versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Paulo disse: e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é para mudar, é para consolar com estas palavras. Está claro ou não está claro? Bem rapidinho, 1 Coríntios 15, para que eu entre no meu assunto de hoje. Hoje é a escatologia de Paulo, parte 4. Mas antes, mais uma breve leitura de 1 Coríntios 15. Paulo falando como será na vinda do Senhor. 1 Coríntios 15. Quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 15, versículo 50. 1 Coríntios 15, verso 50, Paulo disse: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne, sangue, raça, alemão, português, chinês, brasileiro, argentino, italiano, americano, inglês, raça, carne, sangue, não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino espiritual. Amém, abençoados? O reino espiritual, carne e sangue não tem vez. Porque carne e sangue são coisas da terra, né? Lá no céu não tem carne e sangue, né? Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Paulo diz: qual o mistério? Olha, irmãos, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos quem? Lá em Tessalonicenses, ele diz que os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Como que vai ressurgir se morreu? Diga comigo: será transformado. Aí ele disse assim: e os que estiverem vivos serão arrebatados. Ora, como que vai ser arrebatado se carne e sangue não é do reino de Deus? Digam: serão transformados. Está claro ou não está claro? Coríntios 15, 51. O mistério é esse. Na verdade, nem todos dormiremos. Diga comigo: mas todos seremos transformados. Como será isso? 52. Vai ser num momento, irmão. Não vai demorar um mês, um ano e meio. Vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos, como ele disse em 1 Tessalonicenses 4, os mortos ressurgirão incorruptíveis. Morreram corruptíveis, por causa do corpo, por causa da carne, mas vão ressurgir incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Está claro ou não está claro? Muito bem explicado, né, abençoado? Hã? Não está escrito assim? Está escrito assim, é assim, não pode mudar. Bom, entrando no meu assunto hoje, começando agora, a escatologia de Paulo. Como Paulo via, como Paulo entendia que seria os fins dos tempos, os últimos tempos, os últimos dias. 1 Timóteo, começando agora, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. O assunto de hoje será muito importante mais uma vez. A você que me acompanha pelo WhatsApp, você que me acompanha agora ao vivo pelo YouTube, Bíblia, papel e caneta, começando agora a escatologia de Paulo, quarta parte. Aliás, você que não assistiu a parte 1, 2 ou 3, entre em nosso site www.graçaeapostolado.com. Graça sem o C cedilha,
gracaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial, clica no link Escatologia. Clica lá. Aí vai abrir a página, parte 1, parte 2, parte 3. Você vai acompanhar o estudo completo. Amém? É o que todos devem fazer. Se você assistiu só a parte 3, ou só a parte 2, ou só a parte 1, ou só essa quarta parte, entra no nosso site e assista, faça o estudo completo. 1 Timóteo 4, quem já achou, diga amém. A apostasia nos últimos tempos. O assunto é esse. Aliás, abre em Atos 20 também, mais uma vez. Na terceira parte eu li Atos 20, eu vou dar mais uma lembrada de novo em Atos 20. Abre Atos 20 e deixa o 1 Timóteo 4 aberto, vamos ler os dois textos simultaneamente. Atos 20, verso 29, Paulo disse: sei que depois da minha morte, a nossa versão diz partida, né? Atos 20, 29, Paulo diz: sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. No tempo de Paulo, lá em Atos, lá em Roma, lá em Corinto, na Galácia, não era assim. Você vai ler a Bíblia, a história da Bíblia, não era assim. Mas Paulo sabia que depois que ele morresse, o negócio ia ficar feio. O negócio complicou, irmã, depois que Paulo morreu. Quando Paulo estava na terra, há mais de 2000 anos atrás, não tinha apostasia. Cristo tinha acabado de revelar a graça para Paulo. Paulo tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Aí Paulo começou a pregar: pela graça sois salvos, Deus te abençoou em Cristo, quem agora está em Cristo, nova criatura é, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então, quando Paulo recebeu a graça, ele começou a pregar a graça, não havia apostasia, foi uma maravilha. Mas Atos 20, 29, ele disse: irmãos, depois que eu morrer, o negócio vai ficar feio. Como assim, Paulo? Atos 20, 29, sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Para quê, Paulo? Para atrair os discípulos após si. Está vendo? O que Paulo está dizendo? Se levantarão homens para tirar pessoas da direção de Deus, para atrair os discípulos após si. Quem está entendendo? Olha, irmãos, eu não vou falar que é uma maravilha, porque isso aqui é uma profecia, está no futuro. Depois da minha partida se levantarão. Então é uma profecia. Eu não vou falar que maravilha isso, mas a Bíblia tinha que se cumprir. Olha o Timóteo 4, 1 Timóteo 4, pode fechar o Atos 20. 1 Timóteo 4, verso 1. A apostasia nos últimos tempos. 1 Timóteo 4, verso 1. Irmãos, o Espírito, não está em maiúsculo o Espírito? Então é Espírito Santo. Mas o Espírito Santo expressamente diz que quando? Nos meus dias. O que Paulo diz? Nos últimos. Ele não falou nos nossos dias, no tempo dele. Alô, essa profecia aqui, presta atenção, hein? Essa profecia aqui, de Atos 20, 29 e 30, é para os nossos dias. E vou te mostrar que é para os nossos dias. Se é que eu posso falar, infelizmente, porque tinha que se cumprir. Porque é uma coisa ruim, né? Entrarão no meio de vós lobos cruéis. Quem é que quer lobo no meio da igreja? Jesus disse em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, verso 15. Quem é que quer encontrar com um lobo devorador, com um falso profeta? Ninguém quer, mas a Bíblia tem que se cumprir. Então, 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito Santo diz que nos últimos tempos, sublinha na sua Bíblia, nos últimos tempos. Diga, nos últimos tempos. Agora tem gente que não entendeu ainda, que não sabe interpretar o que Paulo interpretou. Tem gente ainda, mesmo em graça, que não sabe interpretar o que Paulo interpretou. Vou falar mais uma vez. Tem pessoas, cristãos, até em graça, que não sabem interpretar
o que Paulo já interpretou, por exemplo. 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, é a mesma coisa. Diga comigo, últimos tempos. Diga, últimos dias. Diga, fim dos tempos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é que se entende isso aqui? Para você entender quando é ou quando será o fim dos tempos, você tem que saber quando foi o primeiro dos tempos, o princípio dos tempos. E se vai ter o fim dos tempos, é porque teve o princípio dos tempos e o meio dos tempos. Está claro ou não está claro? Porque para mim chegar no número 3, eu tenho que passar pelo 1, 2. Está claro? De novo, para mim chegar no número 3, eu tive que passar pelo 1, 2, 3. Ou seja, começo, meio e o quê? E fim. Ó, 1, 2, 3, diga comigo, começo, meio e fim. Levante um dedo, diga começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Aí é Gênesis 1. Levante mais um dedo, diga meio. Eram os dias que Paulo estava vivendo. Esse é o meio dos tempos. Jesus morreu, ressuscitou, então eles estavam vivendo o meio dos tempos. E havia uma profecia sobre o fim ou últimos tempos. Está claro ou não está claro? Então quem não sabe interpretar isso não vai entender. Porque para você entender sobre o fim dos tempos, ou os últimos tempos, que é a mesma coisa, você tem que saber quando foi o primeiro tempo e quando foi o meio do tempo. Quem está entendendo? E quem é que você conhece que pensa nisso? Ninguém. Como é que ele vai entender o fim se ele não conhece nem o começo? Você vai assistir um filme. O filme tem 2 horas de duração. Faltando 10 minutos, você começa a assistir. Você vai entender o filme como, irmão? Se com 10 minutos o filme termina, acaba. Então eu vou falar sobre o fim dos tempos, que é a escatologia. Escatologia, doutrina dos últimos tempos. Ensino das últimas coisas, do fim dos tempos. Então, eu vou falar sobre escatologia, que é o fim. Eu preciso saber do começo. Alô, como é que eu vou falar do fim se eu não sei do começo? Só quem está entendendo. Então levante um dedo, diga, o começo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus. Isso é Gênesis 1, verso 1, 2, 3, vem. Ali é o começo dos tempos. O meio dos tempos, João 19, 30, Jesus disse, tudo está consumado. Ele morreu, ele ressuscitou, começou uma nova aliança, começou um novo tempo. Esse era o meio dos tempos, ou o segundo tempo. Terceiro dedo, o fim dos tempos, os últimos dias. Começo, meio e fim. Olha para mim, para terminar. Nós estamos no começo dos tempos? Nós estamos no princípio dos dias? Não. Nós estamos no meio dos tempos? Não, porque você não estava lá com Paulo há mais de 2000 anos atrás. Está claro ou não está claro? Você não estava lá. Nós estamos no princípio dos dias? Estamos no meio dos tempos? Qual o tempo que nós estamos? No fim. Mas e Paulo? Paulo estava no fim? Não, ele estava no meio. Só dá um sinal quem está entendendo. E Abraão? Abraão estava no meio? Não. Abraão estava no fim? Abraão estava quando? No começo. Só quem está entendendo. Isso é escatologia. A doutrina dos últimos dias. Isso é Bíblia. Zacarias falou sobre isso, Isaías falou sobre isso, Jeremias falou, Ezequiel falou, Daniel falou. A Bíblia fala. Você quer ver? Abre Isaías 46. Deixa o Timóteo aberto que eu volto daqui a pouco. Abre Isaías 46. Isaías 46. Quem já achou Isaías 46? Coloca o seu dedo no verso 10. Vamos ver o que está escrito aqui. O que Deus diz? É Deus falando, tá? Uma palavra profética. Isaías 46, 10. Deus disse, eu anuncio o quê? Então quer dizer que vai ter um fim. Tem gente que não acredita. Se eu não acreditar que vai ter um fim, olhem para mim, olha o que eu vou falar. Se eu não acreditar que vai ter um fim, então eu não posso nem acreditar que teve um começo.
Porque eu não estava lá no dia do começo. Você estava lá? Você não estava. Então, como é que você... Então, eu acredito no fim, porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra de Deus. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 46:10. Deus disse: eu anuncio o fim desde o princípio. Ele está dizendo, faz tempo que eu estou falando que um dia vai ter um fim. É isso que ele está falando, quem está entendendo? Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Está claro ou não está claro? Já chegou o fim? Não, mas ele está anunciando as coisas que ainda não sucederam. Não, se está claro para você. A Bíblia não é clara? A Bíblia é clara. Toda confusão hermenêutica ocorre quando o pregador vai além do que está escrito. Não se pode ir além. Não se pode ir além. Eu tenho uma mensagem no nosso site. Entra no nosso site graçaapostolado.com. No link Você Sabia. Lá eu ensino como crer em Deus da maneira correta. Tem uma breve mensagem. Como crer da maneira correta. Eu ensino como. Porque as pessoas não sabem crer em Deus. As pessoas acham que crer em Deus é um Deus que ele cria na cabeça dele. Você chega lá fora na rua e conversa com as pessoas falam, eu creio em Deus. Esses dias uma mulher falou assim, eu olhei assim para o céu, eu vi uma nuvem e uma mão. Ô irmão, você tá caducando, está viajando, está delirando, fumou maconha. Que é isso aí? Nuvem. Deus não é nuvem. João 4:24, Deus é Espírito. Alô? Quando eu era criança, tinha 8, 9, 10 anos, eu sentava assim num monte assim de terra e ficava olhando assim para o céu, eu via pipoca. Você também já viu, né? É só você ficar olhando para a nuvem. Aí sua mente começa a ver pipoca, começa a ver ovelha, ver elefante com uma tromba, você vê o Papai Noel com barba. Não é? Coisa do quê? De criança. Agora você acha que eu com 51 anos, eu vou ficar olhando para o céu, vendo nuvem e falar que eu creio em Deus porque eu estou vendo a nuvem? Não, eu olho para a palavra de Deus e falo, eu creio em Deus porque Ele disse, está escrito. Então, o nosso fundamento para crer em Deus não é olhar para a nuvem, não é olhar para o sol, não é olhar para a lua. O nosso fundamento para crer em Deus é crer no que está escrito, no que Ele disse. Está claro ou não está claro? E ele disse o quê? Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Ponto final. O que ele está querendo dizer? Você crê, amém. Você não crê, aleluia. Você concorda, amém. Você não concorda, não muda nada. Deus está falando assim, você acha que não vai ter um fim? Isso não muda nada. Eu anuncio o fim desde o princípio. Isaías 46:10. O que ele está dizendo? O meu propósito subsistirá. Você entendendo ou não? Deus é soberano. Ele não está aqui perguntando se você concorda com Ele, se você aceita Ele, se você entende. Essas coisas Ele não quer nem saber disso aí. Ele só deixou avisado que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele criou os céus e a terra. E Provérbio 16:4, Ele fez até o ímpio para o dia do mal. Até o ímpio Ele fez para a perdição. Ele está só avisando. Só avisando, Ele não está perguntando se você concorda, se você aceita, o que você acha, que Deus não está nem aí com o que você acha. Amém? Porque Atos 17:30, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Está cheio de pessoas na ignorância e Deus continua sendo Deus. Está cheio de pessoas no mundo que não creem em Deus e Ele continua sendo Deus. Está cheio de pessoas no mundo que não concordam com a Bíblia e Ele continua sendo Deus. Para Deus não muda nada. Primeiro Timóteo 4, vamos lá. 1 Timóteo 4.
A escatologia de Paulo, parte 4, hoje. E não vou terminar hoje, tá? 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito Santo, cada vez que você vê Espírito na Bíblia em maiúsculo, você pode falar Espírito Santo. Amém, irmãos? Diga, mas o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo diz, expressamente diz, que nos últimos tempos, sublinhou aí na sua Bíblia, sublinhou, últimos tempos. Diga, nos últimos tempos. Alguns apostatarão da fé. Diga comigo, o Espírito Santo disse para Paulo que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Aí a irmã perguntou no outro culto, o que é apostatar? Se afastar da fé, deixar a fé, se desviar da fé. Isso que é se apostatar, se afastar, se desviar, deixar. Coloca o dedo em 1 Timóteo 4:1. Diga comigo, o Espírito Santo disse para Paulo, e Paulo deixou registrado, que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Agora volta uma página para trás. 2 Tessalonicenses 2. Olha só como que você vê que é o mesmo Paulo e o mesmo assunto. 2 Tessalonicenses 2, coloca o seu dedo no verso 3. Olha o verso 3. 2 Tessalonicenses 2:3, o mesmo Paulo, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha o quê? Apostasia. Alô, o que Paulo disse para os Tessalonicenses, também disse para Timóteo. Dá um sinal se está claro. Está claro ou não está claro? Hã? O que eu estou fazendo aqui nessa série de ensino? Te mostrando na Bíblia a escatologia de Paulo, ou seja, como Paulo cria que seria. E como Paulo cria que seria, ele deixou escrito. Quem é que pode mudar isso aí? Você pode não crer, você pode achar que não é assim, você pode não concordar, mas mudar ninguém pode. E nem tem como mudar, porque foi revelado por Deus a Paulo. Como é que vai mudar? Alô, como é que vai mudar o plano de Deus? Hã? Olha o Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio. O meu propósito subsistirá. Você pode não concordar, você pode não crer, você pode não aceitar, você pode fazer o que você quiser. Mudar o plano de Deus ninguém consegue. Ele diz, Isaías 46:10, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. E aí? Então, no estudo, olha o que eu vou falar, hein? No estudo da escatologia, ou seja, no estudo da doutrina dos últimos dias, escatologia quer dizer isso. No estudo, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo um estudo. No estudo para saber como vai ser o fim dos tempos, não se pode mexer, não se pode mudar. Porque já está o quê? Escrito. 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois a vinda do Senhor, isto quer dizer, a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, na escatologia de Paulo, na ótica de Paulo, na vinda do Senhor, acontecerá duas coisas. Levante o dedo e diga comigo assim: a apostasia e se manifestará o filho da perdição. É o que eu penso? É o que eu acho? Ou é o que está escrito? Está claro ou não está claro? Ah, ele disse lá. Não, ele disse lá não, irmão, está escrito na Bíblia. Não é ele disse lá. Nunca fale, lá ele fala que... Não, lá ele fala não. Vou ler mais uma vez. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá. Alô, Paulo foi claro ou não foi claro? Diga comigo, Paulo disse que a vinda do Senhor
não acontecerá sem que antes venha. Levante o dedo e diga: a apostasia e o filho da perdição. Não está escrito? Então volta para o Timóteo. 1 Timóteo 4:1. Alguém está percebendo que as coisas se encaixam? Quem está percebendo? As coisas se encaixam. Eu só estou lendo. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos... E nós estamos em qual tempo? Nós estamos no primeiro tempo? No meio do tempo? Nos últimos tempos. Diga: nós estamos nos últimos tempos. Fala para o seu irmão: Paulo não. Fala para o seu irmão: Paulo não estava nos últimos tempos. Quem está entendendo? Para estudar escatologia, tem que ser assim. Assim como entender o tempo que Paulo estava e entender o tempo que nós estamos. Por exemplo, 2 pontos. Nós estamos no primeiro tempo, no começo do tempo? Não. Estamos no meio do tempo? Não. Nós estamos quando? No fim. Porque só teve 3. Alô? A Bíblia só fala de 3 tempos. Tem caneta aí? Quem tem caneta? Diga comigo: a Bíblia só fala de 3 tempos. Diga: princípio, meio e fim. Nós estamos no princípio? Claro que não. Nós estamos no meio dos tempos? Junto com Paulo, com Timóteo? Não, nós estamos no fim dos tempos. Está claro ou não está claro? E tem evidências que nós estamos nos últimos tempos. Tem evidência, você vai ver aqui. Eu vou te mostrar. Alô, a verdade não é paralela? Eu vou te mostrar na Bíblia e você vai olhar para os dias de hoje. Você vai falar: nossa, é o que está acontecendo. Aí é o sinal que nós estamos no fim. Está claro? 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olhem para mim. Olhem para mim. Atos 20, 29, Paulo disse: olha, depois que eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Aí para Timóteo, Paulo diz: Timóteo, o Espírito Santo me revelou algo, irmão. Paulo, o que foi? O Espírito Santo me disse que alguns vão se apostatar da fé nos últimos tempos. No nosso tempo não. Eu, você, Silas, Filemão, Onésimo, nós somos rocha. Mas nos últimos tempos, Timóteo, é mesmo, Paulo? O que mais que o Espírito falou? O Espírito me disse que nos últimos tempos darão ouvidos a espíritos enganadores. Nossa, Paulo, é mesmo? Espíritos enganadores como? As pessoas vão se desviar, os pregadores, ao invés de anunciar o evangelho de Cristo, vão inventar tipo fogueira santa, boneco de Davi e de Golias dentro da igreja, vão dar martelinho para os crentes, vão colocar a chave da vitória. Sério? Paulo, o que é isso aí? Isso aí são espíritos enganadores que seguem doutrinas de demônios. Deus de glória! Quer mais um sinal que estamos nos últimos tempos? Mais um sinal? Paulo diz que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Mais um sinal que estamos nos últimos tempos? Olha, quem está vivo aqui desde 1980 no mínimo? Você é de antes, né? Só que em 1980 não tinha esse negócio de fogueira santa. Em 1970 não existia fogueira santa. Em 1960 não existia fogueira santa. Em 1950 existia crente, cristão, mas fogueira santa não existia. Mas nos últimos tempos, Paulo disse o quê? Olha, vão surgir espíritos enganadores que seguirão doutrinas de demônios. Tem caneta aí? Diga comigo, o que é uma doutrina de demônio? Paulo disse, olha lá, Timóteo 4:1, se apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas quer dizer ensinos de demônios. Diga comigo, o que é uma doutrina de demônio? Vamos ver o que Pedro falou? Eu não vou nem responder. Eu acho que eu vou ler um texto e vai ficar claro. Se não ficar claro, eu respondo.
mas eu acho que vai ficar claro. Deixa o Timóteo aberto. Segundo a Pedro 2. Vamos ver o que é uma doutrina de demônio. Segundo a Pedro 2. Eu acho que vai ficar claro, porque você tem o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Segundo a Pedro 2, verso 1. A pergunta é essa, diga bem forte. O que é uma doutrina de demônio? Segundo a Pedro 1. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 1. Já achou? Amém? Segundo a Pedro 2, verso 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós, olha a profecia, está no futuro, haverá também. Segundo a Pedro 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, ou seja, vai parecer que é tudo normal, vai parecer que é normal, vai parecer que é coisa de Deus mesmo. Introduzirão encobertamente heresias destruidoras, sublinha na sua Bíblia, heresias destruidoras. E se você olhar para a igreja na história de 1950, as heresias que tem hoje em 2019, em 1950 não tinha. Está claro ou não está claro? É só você pesquisar a história. No tempo de Paulo não tinha essas heresias destruidoras. Eu vou falar para você, até 1970 não tinha. Daí para frente a igreja de Cristo descambou e entrou em apostasia, desviando-se da fé, deixando a fé, passando a viver de obras e obras mortas. Segundo a Pedro 2:1, houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Diga comigo bem forte. O que é uma doutrina de demônio? A pergunta não era essa? Olha a resposta aqui, ó. Negando até o Senhor que os resgatou. Olhem para mim. Diga comigo, o que é uma doutrina de demônio? É uma doutrina, é um ensino que nega o que Cristo fez por nós na cruz. Só quem entendeu, permaneça com a mão levantada. Só quem entendeu. Diga comigo, uma doutrina de demônio é um ensino que nega o que Cristo já fez por nós. Será que existem essas doutrinas nas igrejas? Vamos ver. Eles dizem assim: venham fazer a campanha de libertação. Então nós vamos fazer uma oração forte toda sexta-feira, vamos juntar 318 pastores, vamos fazer uma oração forte para que você seja liberto. Então vocês vão fazer uma oração forte para que eu seja liberto. Isso mesmo. Então tudo bem. Tem que fazer isso? Tem. Só que eu tenho uma Bíblia. Abre sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Eu tenho uma Bíblia. Então eu tenho que receber uma oração forte para me ser liberto. Tá bom. Mas antes de eu ir nessa campanha, deixa eu ler a Bíblia um pouquinho. Gálatas 5, versículo 1. Porque se estiver escrito, eu creio. Gálatas 5, verso 1. Cristo nos libertou. Já começa assim. O texto é claro, já começa assim. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para quê? Para que sejamos de fato livres. Agora olhem para mim. Os que trouxeram doutrina de demônio na igreja, porque não foi só um, são vários. Os que trouxeram doutrinas de demônios que negam o que Cristo fez na cruz, os que trouxeram isso na igreja, eles também têm uma Bíblia, que tanto na minha
como na deles, tem Gálatas 5, verso 1 que diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Então, segundo a Bíblia, não segundo o que eu acho ou o que eu penso, mas segundo o que Cristo fez na cruz, quando ele morreu, segundo a Bíblia, de fato eu estou livre. E se de fato eu estou livre, como que eu posso me sujeitar a uma campanha de libertação, a uma oração forte, se a Bíblia diz que eu já estou livre? Então quem está trazendo esse ensino, segundo a Pedro 2, está negando o próprio Senhor que os resgatou. Quer dizer, o Senhor já resgatou, mas eles estão pisando por cima, para eles não vale nada. Só quem entendeu. Está claro ou não está claro? Agora eu te pergunto uma coisa. Entendendo isso que eu expliquei, a apostasia fica explícita nas igrejas. Hã? Não fica explícita? Fica explícita. Porque se uma igreja, se um pastor, se um ministério diz que eu vou ser abençoado, Efésios 1:3, Deus me abençoou em Cristo. Se o pastor diz que eu vou ser liberto, Deus me libertou em Cristo. Se o pastor diz que eu vou ser justificado, Deus me justificou em Cristo. Se ele diz que eu vou ser, ele está negando o Cristo. Isso é uma doutrina de demônios. Abre em Colossenses capítulo 1, por favor. Está claro ou não está claro? Eu só estou lendo a Bíblia. Eu não estou dando a minha interpretação, porque eu não posso dar a minha interpretação. Eu só estou lendo e te fazendo entender o que está escrito. Só isso. A sua Bíblia é igual à minha. E a deles também. Ou você acha que a Bíblia de quem faz fogueira santa não tem Gálatas 5, verso 1? Hã? Claro que tem, a Bíblia é a mesma. Mas vê se eles lêem lá Gálatas 5:1. Nunca vai ler. Está claro ou não está claro? Então, por que eu estou falando isso? É Deus te mostrando Malaquias 4:18. Desculpa, Malaquias 3:18. Por que eu falo isso? É Deus te mostrando Malaquias 3:18. Deus disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Falam de Deus, mas não servem a Deus. Usam o nome de Deus, mas não servem a Deus. Oram a Deus, mas não servem a Deus. E esse ensino que eu estou te trazendo aqui, se cumpre em Malaquias 3:18, onde Deus disse: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, mesmo usando o nome de Deus. Só quem está entendendo. Porque usar o nome de Deus, um falso profeta vai usar mesmo. Você acha que um falso profeta vai falar o quê? Olha, eu sou um falso profeta, eu fui enviado por Satanás e vim aqui te enganar. Você acha que ele vai falar isso? Não, ele vai usar o nome de Deus e vai usar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Senão ele não consegue te enganar. Se ele falar que ele é um anticristo, se ele falar que ele foi enviado por Satanás, você vai sair correndo. Você não vai querer ser enganado por ele? Hã? Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Quem já achou, diga amém. Colossenses 1. Olha lá, ó, versículo 10. Colossenses 1, verso 10. Colossenses 1:10, Paulo diz, o mesmo Paulo, hein? Tá claro que é o mesmo Paulo? O mesmo Paulo de Atos 20:29, o mesmo Paulo de 2 Tessalonicenses 2, o mesmo Paulo de 1 Tessalonicenses 4, o mesmo Paulo de Coríntios 15, o mesmo Paulo de 1 Timóteo 4, é o mesmo Paulo de Gálatas 5, é o mesmo. Tá claro que é o mesmo? Colossenses 1:10, Paulo diz: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Digam, que é o que estamos fazendo. Colossenses 1:11.
corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, capricha, diga graças a Deus, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para aí. Olhem para mim. Podem olhar para mim, podem olhar para mim. Eu li Colossenses 1,13. Se o que eu estou lendo é mentira, olhem para mim. Parei por aqui. Não, se é mentira eu parei por aqui. Se é mentira eu parei por aqui. Eu vou ler de novo. De repente eu li errado. Colossenses 1, verso 13. Colossenses 1, verso 13. E que nos tirará. Eu tenho 51 Bíblias. Todas o verbo está no passado. E tem que estar no passado. Por quê? Porque Jesus já morreu, irmãos. O verbo não pode estar no futuro. Deus abençoará, Deus libertará, Deus justificará, Deus santificará. O verbo não pode estar no futuro. Por quê? Digam, porque tudo já está consumado. Papai! Esse é o evangelho verdadeiro. Alô? Tem caneta aí? Os verbos só estão no futuro quando são textos da lei. Deus te salvará, Deus te libertará, nascerá um menino e ele te salvará. Aí é no futuro porque está na lei. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, os verbos já não podem mais estar no futuro. Então estão no passado. Vos abençoou, vos salvou, vos reconciliou, vos justificou. E quem está entendendo? Quem está entendendo? Essa é a graça e esse é o apostolado. Agora é agora que você vê a diferença, diga bem forte, a diferença entre o falso profeta e o profeta verdadeiro. É agora que você vê a diferença. Por quê? Porque se a minha Bíblia é igual à Bíblia daquele que inventou e que está mandando as ovelhas fazer fogueira santa, se a Bíblia é a mesma, e Deus te mostra a diferença entre o verdadeiro e o falso. Não sou eu, é Deus que mostra isso. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é bispo, como é que faz agora com a sua Bíblia? Porque o que diz na minha, diz na sua. Você é pastor? A sua também diz igual. Você é obreiro? A sua também diz. Você é evangelista? Você é um pregador? A sua Bíblia diz igual a minha. Eu tenho 51 Bíblias, diz a mesma coisa. Como é que faz agora? Você vai rasgar a Bíblia, pastor? Você vai falar que não é bem assim, que é mentira? O que você vai falar, pastor? Porque se você for um homem de Deus, a partir de hoje, você vai provar que você é um homem de Deus. Você vai pregar e vai ensinar o que diz a Bíblia. Não o que diz o líder da denominação, mas o que diz o líder dos céus e da terra. Que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Coloca o seu dedo em Colossenses 1,13. Colossenses 1,13, que nos tirou do poder das trevas. Olhem para mim. Se Deus em Cristo Jesus, na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou, se Ele nos tirou do poder... Eu tenho uma outra versão que diz, nos libertou do império de Satanás. Eu tenho 51 Bíblia. Nos tirou do poder das trevas, uma outra versão, nos tirou do império das trevas, uma outra versão, nos libertou do império de Satanás. Quer dizer, a Bíblia é clara. Se Deus nos tirou do poder das trevas,
Como que eu posso fazer uma campanha de libertação do demônio, ou do diabo, ou sei lá de quem que é, se Deus já me libertou? Pergunta isso para o bispo. Mostra para ele Colossenses 1,13 e manda ele te explicar. E não deixa ele gaguejar não, ele tem que explicar. Não deixa ele te enrolar não. Dizendo que não tem tempo, que agora não dá, que ele é muito culpado. Não deixa ele te enrolar. Mostra para ele Colossenses 1,13. E fala assim, ô bispo, se aqui diz que Deus já me tirou do poder das trevas, por que eu tenho que fazer campanha de libertação do demônio, do diabo, do Exu, do encosto, se Deus já me tirou do poder das trevas? Quero ver o que ele vai falar. Pergunta para ele, eu quero ver o que ele vai falar. Colossenses 1,13, para mudar de assunto, voltar no meu assunto. Nos tirou do poder das trevas e não só isso. E não só isso. Nos transportou para o reino de Cristo. Pode ver que filho está em maiúsculo. Reino do Filho do seu amor. Então, alô, Deus fez duas coisas, só aqui no verso 13. Diga, me tirou do poder das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Deus fez? Te tirou daqui e te colocou aqui. Se aqui tinha diabo, se aqui tinha demônio, aqui não tem mais. Ele transportou você para o reino de Deus. Pode aplaudir em todo o seu coração. É o que a Bíblia diz. Agora, olhem para mim. Se é mentira, vamos embora para casa. Se é mentira, o que nós estamos fazendo aqui? É mentira? Claro que não. Se estiver escrito, eu também creio. Abba, Pai. Mas não é só isso não. Não é só isso não. Colossenses 1,13 nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,14. Em quem temos, não é teremos, e nem tivemos. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção. Diga pela fé, mesmo que você não entenda. Diga, eu tenho a redenção. Vamos dizer assim, ó. Diga, eu nem sei o que é isso, mas eu tenho. É claro que nós sabemos o que é. Diga bem forte, o que é a redenção? Paulo explica, Colossenses 1,14. A saber, a remissão dos pecados. Não há pecado, você não tem pecado. Cristo remiu. Cristo tirou. Se as igrejas, se os pastores, se o padre, se o papa, se o bispo, se os pregadores falam que você é pecador, cai fora, porque é um falso evangelho. O evangelho diz que você tem a redenção, a remissão dos pecados. Remiu, tirou os pecados. Colossenses 1,14. Ou não é isso que está escrito? Está escrito ou não está escrito? E se tiver escrito? É simples assim, irmão. Quem ousa dizer que não é assim? Cadê o teólogo que vai me provar que não é assim? Se na Bíblia dele também está escrito assim. Então o assunto aqui não é teologia. O assunto aqui é o que diz a palavra de Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Então volta para o meu assunto, que é 1 Timóteo 4. Tenho mais alguns minutos. 1 Timóteo 4, o assunto hoje. Você vê que quem não vem no culto perde muito, hein? Perde ou não perde? Ao vivo, o frango é o frango assado, irmão. Claro que é, ele brilha. Agora, você comeu o frango velho depois, tem que requentar e tal. Tudo bem, mata a fome, mas não é igual comer ao vivo. Claro que não é. Você compra o frango hoje, vai comer depois, você requenta, esfria, despedaça. Tudo bem, dá para comer e tal, né?
sustenta tal, mas feito na hora é outra conversa. É igual cafezinho fresco feito na hora. Aqui a graça é feita na hora. Quem já provou isso? Agora, esse gozo também sente quem está assistindo ao vivo agora. Quem está ao vivo também sente esse gozo. Glória a Deus. Glória a Deus por todos que estão ao vivo online agora. Digam glória a Deus. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito Santo me diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de quem? De homens. Olha lá, ó. 1 Timóteo 2,4. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E fogueira santa é o quê? É o quê? É uma mentira. Onde a Bíblia fala fogueira santa? Principalmente na Nova Aliança. No Novo Testamento. Tá de brincadeira. Fogueira santa. Tá de brincadeira, né? 2 Pedro 2, heresias destruidoras, quebra de maldição, venha fazer a quebra de maldição, e ainda pagam ainda, hein? Se inscrevem, pagam a inscrição para fazer quebra de maldição, ou seja, negando claramente o que Cristo fez na cruz. É ou não é verdade? Quebra de maldição? Eu vou ser obrigado a ler, Gálatas 3, rapidinho, é bem rapidinho, Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, contra o que está escrito num argumento. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Presta atenção no verbo, hein? Presta atenção no verbo. Diga comigo, Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatará da maldição. Não é? Resgatará? Resgata! Alô, olha para mim. Resgatou, resgata ou resgatará? Resgatou. Eu tenho 51 Bíblia, abençoado. Não pode mudar a Bíblia. Não pode mudar a Bíblia. Como é que vai mudar a Bíblia? Alô, se tem alguém errado, não é a Bíblia. Eu tenho 51 Bíblia. Vai estar errado, todas as Bíblias estão errado. E o bispo vai estar certo? Pelo amor de Deus. Você não pode poupar falso profeta, hein? Você não pode poupar falso profeta. Tem caneta aí? Tem caneta aí? Tem caneta aí? Quando o pastor se desvia da verdade, vírgula, as ovelhas passam a ser prioridade. Ponto. Está claro ou não está claro? Pastor tem compromisso com Deus e com a palavra. É obrigação. 1 Coríntios 9,16. É obrigação de um pastor ensinar a verdade. Quer creiam, quer não creiam. Quer aceite, quer não aceite. É obrigação do pastor ensinar a verdade. Quando um pastor se desvia da verdade, mete a bica na bunda do pastor e vai atrás das ovelhas. Porque as ovelhas passam a ser prioridades. Ovelhas porque em Cristo morreu. Está claro ou não está claro? Agora, se o pastor é um homem de Deus, se o pastor é um homem de Deus temente a Deus, prega e ensina o que está escrito, aí é Hebreus 13, 17. Sede obedientes aos vossos pastores, eles velam por vossas almas, por quem há de prestar conta. 2 tipos de pastor. Pastor se desviou da verdade, cai fora dele, deixa ele falando sozinho. Não tem que ficar com dó dele. Ele conhece a Bíblia, ele tem a Bíblia na mão. Como é que você vai ficar com dó de falso profeta? Por tantos anos te enganando e agora você vai ficar com dó dele ainda? Aí tá de brincadeira também, né? Seu pai morreu no engano, sua mãe morreu no engano, sua avó morreu no engano, você 30, 40 anos no engano, você ainda está com dó dele? Leva ele para casa então. Gálatas 3,13. Coloca o dedo em Gálatas 3,13 e diga comigo o que está escrito. Diga, Cristo nos resgatou. Diga, está escrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pergunta que eu faço: se Cristo me resgatou da maldição da lei, que maldição que está na minha vida que eu tenho que ir ainda lá quebrar a maldição?
Claro que nenhuma. Claro que nenhuma. Vai em Colossenses 1. Vai para Colossenses 1 de novo. Colossenses 1. Olha lá. Ó. Olha como cabe. Olha como que o apostolado é claro. Colossenses 1. Coloque o seu dedo. Colossenses 1, verso 28. Colossenses 1, 28. A ele que em Cristo, anunciamos e admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olhem para mim. Se a Bíblia, a graça, a nova aliança, o novo pacto, o apostolado, diz que você está perfeito em Cristo, como que você vai fazer quebra de maldição se você está perfeito em Cristo? Como que você vai fazer campanha de libertação se você está perfeito em Cristo? Que a graça te seja revelada em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Porque eu estou te mostrando a graça de Deus por você, a graça. Os pastores vêm aqui e ficam quietinhos. Tem que ficar quieto, Está tudo escrito, vai falar o quê? Vai falar que é errado? Que a Bíblia está errada? Se a Bíblia dele é a mesma? E para terminar, 1 Timóteo 4. Vamos lá, 1 Timóteo 4, tem alguns minutos ainda. 1 Timóteo 4, verso 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2, o Espírito Santo diz para Paulo que nos últimos dias alguns iam se apostatar da fé, desviar da fé, deixar a fé, e que dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Por quê? Porque tem a mente cauterizada, tem cauterizada a própria consciência, está cauterizada pela tradição. O padre disse para a pastora, uma vez a pastora pregou para um padre, mostrou para ele Efésios 1:3, Efésios 2:8, e ele falou, não, é verdade mesmo, mas eu não posso mudar, porque eu já recebo lá de cima assim, eu não posso mudar. Como que você não pode mudar? Você é homem de Deus, é um saco de batata. Como é que você não pode mudar? Então você recebe errado e ensina errado? Então você não pode ser chamado de homem de Deus? Está claro ou não está claro? Então você está errando consciente. Está sabendo que está errado, mas você recebe lá de cima assim, não pode mudar. Que homem de Deus que você é? A pergunta é essa. Como é que a pessoa recebe errado, sabe que está errado e ensina errado? Recebe veneno e dá veneno para os seus filhos, para as ovelhas. Não pode ser chamado de homem de Deus? Nunca não pode ser chamado. Está claro ou não está claro? Não, eu sou homem de Deus, temente a Deus. Então prova. 1 Coríntios 3, pelo fogo será provada a obra de cada um. Então prova que você é um homem de Deus. Tem que provar. E não é com conversinha não. É pregando o evangelho como ele é. O que Cristo já fez. Não que a pessoa tem que fazer para ser, mas que ela já é em Cristo. Salva, liberta, abençoada, justificada, perfeita, santificada, reconciliada, aperfeiçoada para sempre. Prega o que Cristo já fez, aí vai ficar claro que você é um homem de Deus. Enquanto não acontecer isso, é um falso profeta, trazendo um falso ensino. 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Parece que Paulo já sabia do futuro, né? E sabia mesmo porque o Espírito Santo revelou, né? Coloca o dedo no verso 3. Homens que proíbem o quê? O casamento. Olhem para mim. Você não acha que é coincidência, né? Não tem uma igreja aí que os homens proíbe o casamento? Tem ou não tem? Que o padre não pode casar? Não tem esse negócio aí? Que o papa não pode... Ué, será que Paulo já sabia disso? Fala para o seu irmão, o Espírito Santo tinha dito para Paulo. No tempo de Paulo não era assim. 1 Timóteo 4:1, nos últimos tempos será assim. Mas no tempo de Paulo não era assim, porque Abraão estava no primeiro tempo, Paulo no meio do tempo, nós estamos nos últimos tempos. E nos últimos tempos, verso 3, homens que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos.
Não pode comer, hein? Vamos ficar sem comer, vamos ficar em abstinência. Em outras palavras, vamos fazer jejum. Em outras palavras, o que é abstinência de alimento? É jejum. Proíbe o casamento, ordenam a abstinência de alimento que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Mas os homens proíbem. Está claro ou não está claro, hein? É claríssimo, né? Coloca o dedo no verso 4. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há o que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Se é santificado, por que os homens proíbem? Por que os homens proíbem? Por causa do verso 1. Porque se apostataram da fé. E estão seguindo espíritos enganadores. E ouvindo doutrinas de demônios. Está claro ou não está claro? Quem entendeu a ministração hoje, uma salva de palmas ao Senhor. Me aguarde na quinta parte, hein? Me aguarde que eu venho forte, hein? Me aguarde.